بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Continuamos com a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último mensageiro. E dissemos que conhecer a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma das questões mais importantes na nossa vida, porque nós somos obrigados a conhecer quem que é o mensageiro de Allah, porque isso faz parte da nossa fé. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala que não se completa a fé de uma pessoa sem me amar acima dos seus filhos, dos seus bens, da sua própria vida. Como nós poderíamos amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se a gente não conhece ele? Por isso que nós estamos aqui tentando conhecê-lo e falando sobre todos os passos da vida dele, alayhi salatu wassalam. Nós já falamos sobre várias questões. Nós vamos hoje dar um resumo geral sobre os sinais que antecederam a mensagem ou a revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mensagem. Quais são os sinais? Porque nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós tínhamos falado, tem um hadith que ele diz: Allah me criou e ele me criou da melhor forma. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós falamos sobre a vida dele antes de nascer, depois que ele nasceu, o casamento dos pais dele, depois que nasceu, como é que ele foi, quem amamentou ele, como é que quando faleceu a mãe dele, quem que estava com ele, o avô, os tios, as pessoas, a vida dele em geral, tudo isso nos dá um conhecimento do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente foi uma pessoa especial, foi uma pessoa preparada por Allah subhanahu wa ta'ala em todos os sentidos. O resumo que nós vamos falar, nós tínhamos já falado sobre essas questões, os sinais que antecederam a revelação. A revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela começou aos 40 anos de vida, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já tinha 40 anos. Antes dos 40 anos, nós citamos a infância dele, a juventude dele, depois do casamento, todas essas questões, e nós temos mais alguns detalhes para serem ditos. Nós sabemos que o último mensageiro, o que anteciparam, umas questões que anteciparam o nascimento dele, porque nós sabemos que qualquer algo que seja muito importante, há coisas que antecedem ele. Nós sabemos que o dia do juízo final, é uma questão grande que vai acontecer. Antes de chegar o dia do juízo final, tem os grandes 10 sinais. Inshallah, depois de uma aula a gente dá sobre isso. Então, há sinais grandes para as pessoas saberem que depois desses sinais, há algo muito importante que irá acontecer, que seria o fim do mundo. Agora, há o último mensageiro que será enviado para toda a humanidade. Esse mensageiro, ele será o selo das mensagens. Há questões grandes que antecederam ele e um preparo especial de Allah subhanahu wa ta'ala para que esse mensageiro seja enviado por Allah subhanahu wa ta'ala e as pessoas acreditarem nele. Antes do nascimento dele, nós falamos que por 50 dias tinha o fato do exército do elefante, do Abraha, quando eles foram destruídos. 50 dias depois nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso foi um grande fato que aconteceu. Também, entre as questões, no nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu fui Bushra Isa, eu fui indicado pelo profeta Jesus. Isso significa que ele está nas mensagens dos cristãos que antecederam a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que indicaram ele. Wa da'watu Abi Ibrahim, eu fui a súplica do meu pai Ibrahim para que ele viesse. E também
ele disse, alayhi salatu wassalam, que a mãe dele viu uma luz ao nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa luz, ela abrangeu toda aquela parte do Oriente. Também essas questões, nós sabemos que nos livros anteriores ao Alcorão Sagrado, os judeus e cristãos, eles tinham a certeza de que viria um mensageiro, que esse mensageiro ele viria em um local específico, que seria Meca e Medina. E por isso que nós vimos que em Medina estava cheia de judeus. Por quê? Eles não moram ali. Eles não moravam ali, os judeus. Só que eles começaram a vir para Medina sabendo o quê? Que viria ali o último profeta, para eles seguirem ele. Nós falamos também no nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha Hassan ibn Thabit, o poeta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele é de Medina. Hassan ibn Thabit, ele é mais velho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 7 anos. E ele disse, eu lembro muito bem quando tinha 7 anos, quando um dos judeus, ele começou a gritar e chamar todas as pessoas, os judeus, dizendo que hoje nasceu a estrela de Ahmed. Hoje nasceu a estrela de Ahmed. E as pessoas perguntaram, qual que é a estrela de Ahmed? Ele disse, a estrela de Ahmed que foi mencionada nos nossos livros, que iria nascer nesse momento. E ele nasceu. Então essa estrela, ela apareceu. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha nascido naquela noite. O Hassan ibn Thabit, ele estava presente. E ele se reuniu com aqueles judeus e ouviu esse judeu dizendo essas palavras. Ele tinha 7 anos e ele citou para nós depois que ele seguiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em tal dia. E nós sabemos que esse mês é o mês do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós estamos no dia 4 de Rabi' al-Awwal e o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi dia 12. Então daqui a 8 dias, inshallah, é a data que nasce o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comemorativa do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então isso significa o quê? Que há sinais que antecederam essa mensagem antes do nascimento, no dia do nascimento, depois do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele nasceu, a mãe dele e outras pessoas viram uma luz. Quando viram outros sinais que nós já citamos em detalhes isso em aulas anteriores, também quando foi no dia do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, caíram as 14 varandas do palácio e fortaleza do rei da Pérsia, do Kisra. E aquilo lá também eles disseram que aquilo lá era um acontecimento, era um fato que eles sabiam que aquilo lá tinha algo específico, algo especial que aconteceu no mundo. Nós falamos também que o fogo dos persas, que há 1000 anos ele não se apagava, e naquela noite ele apagou. Eles disseram que essa noite é uma noite especial e era o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também nós falamos sobre a questão da represa de Sawa, que ela secou e ela nunca tinha acontecido aquilo lá. A represa de Sawa na Pérsia, onde estavam os persas, também era um sinal do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algumas igrejas também ao redor dessa represa, elas caíram, também eram um dos grandes sinais do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Após o nascimento dele, a Halima também, quando ela veio para levar uma pessoa para amamentar, o que aconteceu quando as pessoas não queriam o profeta Muhammad porque era órfão, e a Halima ela levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para amamentar, e aquilo que aconteceu com eles, a bênção de Allah sobre eles por causa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também no Bani Sa'd, quando a Halima ela mandava os seus carneiros e os carneiros dela voltavam, estavam cheios de leite e tal, eles engordavam, onde as demais pessoas que tinham os seus carneiros iam em outros lugares e eles não achavam pastos, eles corriam para o lugar onde
os filhos da Halima e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele era pequeno, eles iam. Depois também que a Halima viu quando foi cortado o peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os filhos dela viram e ela viu o sinal e ela levou ele para sua mãe, temendo por ele. Também quando morreu a mãe dele, Abdul Muttalib pegou ele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa especial que ninguém sentava no lugar dele a não ser o Muhammad, mesmo ele sendo pequeno. Também depois que morreu Abu Talib, ele veio até o Abdul Muttalib, morreu Abdul Muttalib e veio até o tio dele, Abu Talib, e como é que a bênção ela abrangia a casa deles e todos eles sentiam isso, até Abu Talib e a esposa dele. Também depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele se tornou conhecido em Meca por ser uma pessoa verdadeira, por ser uma pessoa fiel, por ser uma pessoa devota, todos conheciam ele como o fiel e verdadeiro, né? As-Sadiq al-Amin. Também essas questões, esses fatos que aconteceram na sua infância, na infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi levado pelo seu tio para a Síria. Também nós citamos a história onde as nuvens acompanhavam ele. Quando ele sentou embaixo daquela árvore, os galhos eles vieram para cobrir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aquele monge, quando convidou os árabes ali para tomarem uma refeição, ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele sentiu que aquela pessoa era a pessoa citada nos livros dele, e disse para o seu tio: eu acho melhor você voltar com ele, que volte com ele para Meca, para que os judeus não matem ele, porque eles querem que esse mensageiro seja dentre eles e não dentre os árabes. E Abu Talib realmente ele voltou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando era criança. Também essas questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua juventude, Allah subhanahu wa ta'ala preparou ele e ele não via nada das questões da ignorância, no tipo naquelas épocas, as pessoas que cantavam, que dançavam, e ele não assistia aquilo lá, até que certo dia ele estava pastoreando as ovelhas e disseram que havia uma festa nessa noite em Meca, e ele tentou ir para assistir àquela festa e ver o que as pessoas faziam ali, só que Allah subhanahu wa ta'ala no caminho fez com que o sono batesse nele, ele ficou embaixo de uma árvore, dormiu e só acordou no outro dia. Ele tentou novamente, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele dormisse também novamente, e ele não assistiu e nunca mais ele tentou ir assistir a nesses lugares. E também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais se prostrou para qualquer ídolo, e jamais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebeu qualquer bebida alcoólica que os árabes tinham naquela época, e jamais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha adorado a nada entre as coisas que os árabes adoravam. Até que também nós falamos na juventude do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo mundo queria comercializar com ele, porque era uma pessoa fiel, era uma pessoa de confiança. Até que a Khadija ela foi e ela chamou ele para comercializar, e ela pediu ele em casamento. Então todos esses são sinais de preparo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citamos também a história de Zayd, que ele preferiu ficar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do que ficar com seus próprios pais. Isso também é um dos sinais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha, quem que ele era, a pessoa especial. E aí nós voltamos, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: Allah me educou, me preparou, e ele me educou da melhor forma. Imagine uma pessoa sendo preparada por Allah subhanahu wa ta'ala 100%, e ele crescendo nisso. Isso é uma questão especial ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também quando as pessoas queriam reconstruir a Kaaba e eles tiveram a divergência e iria cair uma guerra, e eles escolheram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para reconciliar entre eles. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando entrou pela porta, eles disseram: é essa pessoa que nós aceitamos, esse é o Sadiq al-Amin, o fiel e o confiante. E o que ele falar, nós iremos tomar essa decisão. Isso era antes da mensagem, isso era um preparo. Essas são as questões que nós citamos sobre o preparo
de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro antes da mensagem, isso significa que todas as pessoas ao redor do profeta Muhammad já sabiam quem era o profeta Muhammad. Não veio uma pessoa de longe, de fora, não é uma pessoa que um dia ele muda as suas características, as suas condutas, não. É uma pessoa que nasceu entre eles, viveu entre eles, conheceram toda a infância dele, a juventude dele. Ao chegar, antes de chegar aos 40 anos também, havia alguns fatos que aconteceram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre eles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6 meses antes da revelação da mensagem, ele via todos os dias, quase diariamente, sonhos. E esses sonhos, eles eram fatos, aconteciam. Aquilo que ele vinha no sonho, aquilo acontecia no outro dia. Então eram só sonhos reais, que nós sabemos que às vezes a pessoa sonha e esse sonho que ele tem é pesadelo. Às vezes a pessoa sonha e são coisas que ele talvez está pensando muito em tal coisa e ele começa a sonhar. Os sonhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram sonhos reais. E os sonhos dos profetas são o quê? São uma revelação. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Alcorão Sagrado, quando falamos sobre a história dos profetas, o profeta José, o profeta Yusuf alayhi salam, e que ele sonhou: Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, eu sonhei com 11 das estrelas, dentre as estrelas prostrando para mim, o Shamsa wal Qamar, e o sol e a lua prostrando para mim. E o pai dele disse para ele, Yaqub alayhi salam: não conte esse seu sonho para os seus irmãos, senão eles irão ficar com ciúmes de você. Então esse sonho foi realizado no fim da história do profeta Yusuf alayhi salam. Esse sonho era real, do profeta José. Por quê? É uma revelação de Allah. O profeta Ibrahim alayhi salam, quando sonhou que iria degolar o filho dele, foi até o filho dele dizendo: ó meu filho, Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou a degolar você, sendo que aquilo era um sonho. Então o sonho dos profetas era o que? Revelação. Então a revelação aos profetas, uma das maneiras da revelação era através do sonho. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou com esses sonhos 6 meses antes da revelação, ao se encontrar com o profeta, com o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesmo, ele fala que ele via o sonho e de manhã o sonho dele aparecia na nitidez e clareza. Então não tinha como esconder aquelas questões. Então Allah subhanahu wa ta'ala estava preparando ele para um algo maior, porque os anjos, para serem vistos, isso é uma questão, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse sobre o anjo Gabriel: eu vi o anjo Gabriel na sua realidade, onde ele tem 700 asas, 600 asas, entre uma asa e a outra, como é entre o nascente e o poente. Imagine 600 asas. A pessoa vai falar: como assim? Não é para você começar a imaginar 600 asas, 2 asas. Se você falar 3 asas, você já começa a se complicar. 4 asas, mais ainda. 600 asas entre uma e a outra, entre o nascente e o poente. Então é uma coisa que a pessoa tem que acreditar, porque a nossa religião ela tem o que? A crença. Nós acreditamos nos dias do final, acreditamos em Allah, acreditamos nos anjos, acreditamos nos gênios, acreditamos nos mensageiros, acreditamos que há um paraíso, há um inferno, sem vermos isso, mas Allah subhanahu wa ta'ala determinou e colocou para nós. Então isso faz parte da crença. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, nos primeiros versículos no Coran da Surah Al-Baqarah, Allah ele fala sobre os crentes: Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi. Essa mensagem não há dúvida sobre ela. Hudan lil Muttaqin. Ela é o guia dos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Ela guia aqueles que temem a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem são os tementes a Allah? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Aqueles que creem no ghaib, no oculto. Então a primeira característica deles, eles acreditam naquilo que não é visível, porque não é tudo que você acredita, você tem que ver.
Tá, então o profeta Muhammad sallam, ele viu o anjo Gabriel depois. Então, para ele ver essa visão, ela não é normal para uma pessoa normal. E Allah subhanahu wa ta'ala preparando o profeta Muhammad sallam, então no sonho dele, ele sonhava algo e era um preparo para ele. Era um preparo para depois ele conseguir ver o anjo Gabriel e ver as questões que Allah subhanahu wa ta'ala queria mostrar a ele. Dentre as coisas que o profeta Muhammad sallam ele sonhava e que eram reais, e são fatos, e são citados nos hadith autênticos do profeta Muhammad sallam. O profeta Muhammad sallam ele citou um hadith sobre o Bilal. Ele disse: ó Bilal, eu entrei no paraíso. Entrou quando? No sonho. Era real? É real. E vi khashkhashata na'lik. Khashkhashata na'lik, a voz das suas pegadas. E vi um palácio e perguntei sobre esse palácio, de quem que era. Eu vi que você foi à minha frente. Quando eu entrei lá, você estava à frente. Ele está falando isso para quem? Para o Bilal. No resumo da história, o Bilal, depois ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando perguntou a ele: o que você fez, ou o que você faz para você ter esse privilégio? O Bilal, ele nos ensina algo importante, que nós poderemos também entrar no paraíso com essas qualidades. Ele disse: não há uma vez que eu faça o wudu, a não ser que eu faço 2 rak'ah. Quando quebro o meu wudu, eu vou lá, faço o wudu, e depois do wudu eu faço 2 rak'ah, além das obrigatórias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: isso que fez com que você tivesse esse privilégio e esse lugar no paraíso. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele viu um dos palácios do Sayyidina Umar dentro do paraíso. Isso significa também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele viu isso no sonho, só que são realidades. São realidades. Dentre essas coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tinha a ru'ya sadiqa fi an-nawm. Então ele tinha o que? A ru'ya sadiqa, que seria o sonho real que ele tinha. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse sobre o sonho que hoje, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a revelação ela encerra. Depois da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há mais revelação. Não pode chegar uma pessoa e falar: foi revelado a mim. Não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: das revelações aos mensageiros, ou aquilo que sobrou após os mensageiros dentre as revelações, seria a ru'ya as-sadiqa, aquilo que um crente real ele pode sonhar dentre as questões reais. Ru'ya sadiqa. O mu'min que ele pode ver um sonho real. O que é esse sonho real? Às vezes você sonha que, olha, eu sonhei com fulano, subhanallah, ele estava no paraíso, ou eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou eu vi que eu estava rezando, ou eu vi um sonho assim, eu acordei que estava muito bonito, fulano estava nele. Isso daqui é a ru'ya sadiqa. Isso daqui é um sonho que pode acontecer. É um sonho real. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: a ru'ya sadiqa, que tem lil-mu'min juz'un, ele é uma parte min 46 juz'an min an-nubuwah. É uma parte de 64 partes da profecia. O sonho real do crente, não é de qualquer pessoa, é uma pessoa devota, uma pessoa bem próxima a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa era uma das questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele via 6 meses antes da revelação. Era o que? O sonho real. O sonho que ele via, e no outro dia ele sentia como se esse sonho fosse um algo nítido e claro, e acontecia aquilo que ele via. A outra coisa também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele gostava do retiro. كان يحب الخلوة. الخلوة que era se retirar e sair de onde estavam as pessoas.
Porque em Meca, vocês sabiam que as pessoas adoravam aos ídolos, comercializavam, tinha os juros, tinha enganação, as pessoas tinham várias questões que eles faziam, eles degolavam em nome dos ídolos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele gostava de se retirar. Esse retiro faz com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficasse alguns dias. Onde que era o retiro? Fi Ghar Hira. Ghar Hira, que seria uma caverna chamada Hira. Essa caverna chamada Hira, ela está numa montanha em Meca chamada Jabal al-Nur, a montanha da luz. A pessoa indo de Meca para Arafat, ela fica no meio do caminho. Nesse caminho há uma montanha, essa montanha ela tem dimensão de mais de 630 metros até chegar nessa caverna. A caverna está localizada bem em cima, no topo dessa montanha, e essa montanha ela tem uma visão para Meca, para Kaaba. Então ela é distante de Meca, ela é distante da Kaaba. Ela fica entre a Meca, Kaaba e Arafat, no caminho de Arafat. E ali, essa montanha chamada Jabal al-Nur, onde foi a revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes da revelação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ia lá, fazia o retiro. O retiro que seria o quê? Ele levava algumas coisas para ele comer e se alimentar, e ficava alguns dias nesse local, na montanha, nessa caverna. Essa caverna é pequena, ela cabe no máximo 3, 4 pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava ali no retiro. Esse retiro significa o quê ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Esse retiro, ele se retirava das pessoas que estavam se ocupando com as questões mundanas. Ele ficava sozinho ali. Uma outra questão, ele adorava Allah, meditando a Ele e refletindo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou nesses mundos. Então era uma reflexão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para adorar a um único Deus, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele. Uma outra questão também, que daquele local ele via a Kaaba. Então são 3 coisas. Uma, que ele se distanciava das pessoas, e quando tem muitas tentações é bom a pessoa se retirar, né? Ter o seu retiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina isso, né? Muitas vezes você vive num ambiente que as pessoas, qualquer pessoa que você vai sentar com ela, vai ter uma fofoca, vai falar do fulano, do ciclano, vai te falar sobre coisas que comprei isso, comprei aquilo, fiz isso, fiz aquilo. No lugar de fortalecer a sua fé, ela vai diminuir da sua fé, né? Então às vezes o retiro, a pessoa fala, não quero me aproximar assim muito das pessoas. Não é bom a pessoa se retirar totalmente, porque você tem que conviver com as pessoas. Mas os locais que você se sente que a sua fé vai diminuir, é bom você se retirar, né? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se retirava porque para fortalecer seu coração. A outra questão que seria a meditação entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a ele. A outra questão, que ele via a Kaaba de longe. E a Kaaba era um lugar sagrado, como nós falamos, e todos conheciam isso, até os incrédulos, que aquele local foi construído pelo profeta Ibrahim alayhi salam. Uma outra questão também do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além do retiro, também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se retirava, ficava alguns dias. Quando terminava a alimentação dele, aquilo, o preparo dele, ele descia e ia para casa. E ficava uns dias e depois ele retornava novamente. Também uma das questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fazia, ou ele tinha, que as pedras e as árvores e as montanhas onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passava, elas cumprimentavam ele de uma forma que ele ouvia. A pessoa vai falar, como a pedra pode falar, a árvore pode falar, a montanha pode falar. Isso, para nós, talvez, a pessoa que não acredita, ele fala, isso é impossível. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Não há algo, não há uma criatura nesse mundo, não há nada nesse mundo a não ser que ele glorifica Allah subhanahu wa ta'ala.
ولكن لا تفقهون تسبيحهم, mas vocês não entendem a glorificação deles, como é que eles glorificam Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que essa mesa glorifica Allah. Como? Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe. Nós falamos uma vez numa das aulas, o vento ele glorifica Allah. Que maneira? Aquela voz, talvez ela seja a maneira que ela glorifica. As árvores, talvez aquele barulho das folhas é glorificar Allah. Os pássaros, quando eles cantam, a gente fala que estão cantando, estão glorificando Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um da maneira dele. O ser humano ele glorifica da maneira dele. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele tem poder sobre todas essas coisas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre as pedras. Na Surah Al-Baqarah, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, dentre as pedras, لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, há entre as pedras dentre as quais podem brotar delas o rio. Sai um rio dentro das pedras. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, e tem outras que elas se fendem e sai a água por dentro delas, entre as pedras. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, e dentre elas tem algumas pedras que ela desmorona por temor a Allah. Então ela cai por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala está falando isso para o povo de Israel quando endureceram os corações deles, ele dizendo que as pedras elas temem Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo elas sendo duras, né? Então a pedra ela tem essas condições que Allah subhanahu wa ta'ala deu a elas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: eu conheço uma pedra em Meca que sempre que eu passava por ela, ela me cumprimentava. إني لأعرف حجرا في مكة كلما مررت عليه سلم عليه. Ele dizia: Assalamu alayka ya Rasulallah. Dizia que a paz de Allah esteja com você, ó mensageiro de Allah. As pedras já sabiam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o mensageiro de Allah. Esse é um dos preparos também. Preparo entre as pessoas, preparo entre os adeptos do livro, preparo dentre as criaturas todas em geral, até aquilo que está ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As árvores cumprimentavam, as pedras cumprimentavam, a montanha cumprimentava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele ouvia a voz. Até tem um hadith que fala que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu uma voz cumprimentando. Ele olhou para trás, não viu nada, e era o que? A montanha, falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cumprimentando o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Até tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Khadija, a esposa dele: Inni ara daw'an wa asma'u sawtan. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele via algumas luzes à noite. Essas luzes também elas demonstram sinais ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele era uma pessoa especial. E aquilo também era um preparo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso significa que tudo ao seu redor era um preparo para a sua mensagem, para acreditar na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ara daw'an wa asma'u sawtan. Eu via uma luz e estou ouvindo uma voz. Wa inni akhsha an yakuna bi janan. Eu temo que isso seja algo dos gênios. A Khadija radiyallahu anha, ela disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu vou te levar para o Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal era um dos conhecedores da religião cristã que estava em Meca, esperando o último mensageiro. E ele adorava Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma correta. Tinha mais algumas pessoas que adoravam Allah subhanahu wa ta'ala naquele tempo, adoravam Allah de uma forma correta. Dentre eles, Waraqa, que seguia o cristianismo. A Khadija levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até ele. E o Waraqa ele perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que ele via. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi contando. E o Waraqa disse para ele: eu juro que esse é o anjo que revelava a mensagem ao profeta Jesus e ao profeta Moisés. E você é o último profeta que Allah subhanahu wa ta'ala irá te enviar. E eu desejo
alcançar a sua profecia quando a mensagem for revelada a ti, para me te ajudar quando você for expulso de Meca. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: eu serei expulso de Meca? Isso para o profeta Muhammad e para as pessoas era uma coisa incrível. Como as pessoas de Meca, todas elas gostavam dele. Como nós percebemos, as pessoas todas elas falavam: Muhammad é o fiel, Muhammad é a pessoa que nós confiamos, Muhammad é a pessoa mais nobre. Como que as pessoas irão me expulsar? Isso está escrito onde? Nos livros dos cristãos e judeus. E o Waraqa, ele disse: sim, você será expulso quando você virá com a nova mensagem. Eu queria te ajudar se eu estiver vivo naquele momento. Só que o Waraqa, ele não viveu até vir a mensagem. Dentre as pessoas também naquela época tinha uma pessoa que era uma pessoa especial, subhanallah, Zayd ibn Nawfal. Zayd ibn Nawfal era uma pessoa também, antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conhecia ele, mas antes da revelação ele adorava Allah subhanahu wa ta'ala, somente Allah, e ele resistia na adoração das estátuas e dos ídolos. Ele não adorava nada daquilo, e ele não comia dos animais que eram degolados para os ídolos, e ele saiu para procurar a mensagem verdadeira, porque foi dito a ele que há um profeta que virá nos últimos tempos. Ele foi para a Síria, foi para vários lugares e se encontrou com um dos monges judeus e disse para ele: eu adoro o único Deus, aos passos do profeta Abraão. Me ensine como entrar na religião de vocês. E o judeu disse a ele: se você entrar na nossa religião, você terá uma parte da maldição, da ira de Allah. Ele falou: da ira de Allah que estou fugindo. Aí ele foi procurar através dos cristãos. Um dos monges cristãos, ele disse para ele: se você seguir a nossa mensagem, você terá um desvio que nós temos. Ele disse: do desvio eu estou fugindo. Esse monge disse para ele: de onde que você é? Ele falou: sou de Meca. Ele disse: volte para Meca, porque o último mensageiro que estará vindo pela frente, que você deve seguir, ele irá nascer em Meca, ou já nasceu em Meca e está em breve de aparecer a mensagem dele. E o Nawfal, ele veio, voltou para Meca. Na volta dele, antes de ser revelada a mensagem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mataram ele no caminho. Antes de morrer, ele estava dizendo: ó Allah, eu tenho meu filho Said, que faça com que ele se encaminhe nessa mensagem que o Senhor irá enviar pelo último profeta. O Said ibn Zayd, o filho dele, é um dos 10 que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que eles são do paraíso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou que Zayd ibn Nawfal, ele está no paraíso, subhanallah, porque ele não adorava a nada dos ídolos e não adorava a nada daquilo que as pessoas em Quraysh adoravam. E ele adorava ao único Deus, da forma que veio até ele, do profeta Abraão, só que não tinha mensagem nenhuma na frente dele, mas ele sabia que somente existia um Deus e ele estava esperando a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses são algumas questões, alguns sinais do que demonstram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi preparado por Allah subhanahu wa ta'ala de todas as formas. Os últimos sinais eram que o retiro dele, o sonho que ele via e era nítido, as árvores e as pedras que ele ouvia elas cumprimentarem ele, e aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com essa mensagem dentro de Hira, quando ele estava no retiro e ele estava adorando Allah subhanahu wa ta'ala da forma dele, vai vir a mensagem, a revelação que nós iremos começar a falar dela, inshallah, nas próximas aulas. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.